Olá, eu sou a professora Viviane Westenfelder e você está ouvindo Diálogos Plurais. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao segundo episódio do podcast Diálogos Plurais. Eu sou a professora Viviane Westenfelder, tenho doutorado em educação, sou professora de universidade com formação também para atuar nas diferentes escolas, trabalho com a temática da diversidade, equidade e inclusão, relações étnico-raciais e nesse segundo episódio nós vamos falar sobre a temática das cotas. Você já certamente ouviu falar em cotas, não é verdade? Este é um tema ainda bastante polêmico, controverso, isso quer dizer repleto de opiniões diversas, e embora já esteja no Brasil há algum tempo, é também relativamente novo. Mas, se nós pensarmos que as cotas para pessoas com deficiência, elas iniciaram no ano de 1991, vejam só, teve uma lei, então, que exigiu cotas, né, para as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E essa lei de 91 já mostra que a gente tem uma jornada aí na temática. Porém, a partir dos anos 2000 que nós vamos ter as cotas para pessoas negras, e, mais recentemente, também para pessoas indígenas, quilombolas. E hoje, então, a gente vai falar sobre esse tema, conhecer um pouco mais sobre isso. Te convido para ficar aqui conosco. E para dialogar sobre isso, a gente tem um convidado muito especial, que eu tenho muita alegria de estar comigo nessa mesa hoje, que é uma pessoa que eu admiro muito, já conheço há bastante tempo, é um parceirão de trabalho, que é o professor Jorge Teixeira. O professor Jorge é mestre em teologia, é coordenador do curso de educação física na Unicinos e, especialmente no que interessa para o nosso tema, ele é coordenador do NEABI Unicinos, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Jorge, obrigada por estar com a gente nesse dia, por destinar esse tempo. A gente está fechando o mês de novembro, é um mês muito intenso de atividades. A gente estava recém aqui conversando sobre quantas coisas foram feitas, quantas lutas, quantas conquistas também, quantos desafios, né? E a Unicinos, nesse mês também, está vivendo um processo novo, né? Embora não 100% novo, porque a gente já tinha em alguns poucos cursos, mas nós estamos com um processo seletivo para pessoas pretas e pardas, né? Pessoas com deficiência e pessoas indígenas, que são as cotas na Unicinos. E isso é algo assim muito especial para nós, né? A gente sabe que é uma luta já de bastante tempo, tu vai falar com certeza também sobre isso. Então, a gente gostaria de te ouvir, né? De dialogar, aproveitar a tua expertise e tua experiência de tanto tempo também como professor sobre essa temática. A gente está aqui entre professores, né? Então, eu vou começar te perguntando por que essa lei, né, de cotas, né, que estabelece, então, cotas nas universidades, nos concursos públicos é importante. Então, bem-vindo, Jorge. Obrigada. Obrigado, Viviane. Super feliz de falar aqui contigo. Uma alegria poder dividir esse espaço. Nesse momento, já faz tempo que nós dividimos essa luta, né, a luta antirracista aqui na universidade. E nossa caminhada é uma jornada de subir a montanha, né? A gente pode dizer que ingressarmos nas cotas hoje é tu conseguir chegar perto do topo, ainda não no topo. Ainda precisamos fazer mais. A importância das cotas na Unicinos, nas universidades, no serviço público, elas são uma resposta que a sociedade brasileira tem que dar para a maior parte da população, que são os afrodescendentes, que são os indígenas, né, que construíram esse país. Os indígenas são os donos do país. Nosso país foi invadido. E quem construiu o país foram os negros. E esses dois grupos hoje vivem à margem da população, da margem da sociedade. A população menos favorecida do Brasil são essas duas populações. Isso não sou eu que estou dizendo, são pesquisas que falam sobre isso. A Unicinos tem um conjunto de políticas afirmativas já há bastante tempo, há 19 anos. Desde do início do NEABI, que a Unicinos tem se pautado em construir políticas afirmativas e muitas delas são por sensibilização. Né? Sensibilizar o gestor, sensibilizar o professor através de formações, através de encontros, né, que buscam trazer esse tema e concretamente através de atividades acadêmicas que estão dentro
das nossas grades curriculares, né? A gente tem 3 atividades acadêmicas que são super importantes nos bacharelados: povos indígenas da América Latina, afrodescendentes da América Latina e, obrigatoriamente, nas licenciaturas, que tu é professora, né, também dessa atividade, educação das relações étnico-raciais na educação básica. É um nome comprido, mas um nome necessário, assim, para dar conta de toda uma esperança que se tem que os nossos futuros professores saiam da nossa graduação dominando conhecimentos e competências e que levem para as escolas que eles forem atuar a necessidade de desenvolver história e cultura afro-brasileira e indígena. Isso são políticas afirmativas, né? Isso é bom? É super bom. A cada ano nós colocamos no mundo do trabalho pessoas sensibilizadas com esse tema, tanto no bacharelado quanto nas licenciaturas. Nos programas de pós-graduação, também temos turma das professoras que orienta dentro desse tema num PPG super importante nosso, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação, né? Os nossos mestres e doutores têm a opção de desenvolver suas pesquisas aqui também dentro desse tema. Isso é suficiente? Não é suficiente, porque a gente está falando aqui de teoria, né? De pesquisas de teoria. É super importante, quando a gente fala em educação das relações étnico-raciais, nós estarmos com as pessoas, de fato, que são o objeto dessa política, né? Que são os negros, que são os indígenas, que é o que nós estamos falando hoje aqui. Então, quando a gente fala de cotas, que é onde a Unicinos está ingressando agora, primeiro que isso é uma consequência de todo esse amadurecimento que nós já estamos desenvolvendo nesses 19 anos, né? Quantos eventos a gente já fez, quantas formações a gente já fez, quantas aulas a gente já fez, quantos estudantes entraram no mundo do trabalho tendo aula conosco desses temas, né? E esse passo agora é super importante, porque a gente vai trazer sujeitos negros e negras para estarem junto conosco, para estarem dialogando. Nós estaremos ouvindo essas pessoas, nós estaremos em conversa com eles para que esse tema ganhe cada vez mais robustez dentro de uma universidade que é prioritariamente branca, né? As cotas, elas não são um privilégio. Elas são uma reparação histórica que a Unicinos agora está ingressando. Elas não são uma novidade no Brasil, como tu bem falou há pouco tempo atrás, né? Eu fiz vestibular em 1985 e ali já haviam cotas, as chamadas leis do boi. Então essas cotas já haviam uma reserva de vagas ali para determinados grupos que comprovassem ser filhos de agricultores fazendeiros, né? Isso terminou, mas antes disso também já haviam cotas e que as pessoas não percebem muito bem essas cotas. A universidade, ela tinha cotas para brancos. A maioria das pessoas que estudavam nas universidades públicas no Brasil, até 2012, eram brancos. As cotas estavam dadas, estavam ali. Não podiam estudar outras pessoas, porque tem que trabalhar, porque não conseguiam ter uma educação para performance que permitissem que eles fizessem cursinho, que eles fizessem curso de inglês, né? E que eles se preparassem, eles fossem treinados, adestrados para fazer uma prova de vestibular e entrassem nessas universidades, né? As populações mais empobrecidas tinham que trabalhar. As políticas afirmativas, as cotas, elas vêm para tornar esse número de ingressantes nesse vestibular mais equitativo, né? Então isso aí gerou uma revolução nas universidades que elas se coloriram. Teve resistência? Muita resistência. Muita resistência. A lei que permite que essas pessoas entrem nas universidades é uma das leis mais combatidas no Brasil. As pessoas ainda hoje não entendem que essas políticas afirmativas são para pessoas pobres. Meu filho não tem direito. Meu filho é negro, ele não tem direito à cota porque ele tem um pai que é professor universitário, né? Então essas cotas, elas são para pessoas pobres e são para pessoas brancas também nas federais, né? Então a gente já tem uma política constituída aí e que as pessoas, quando olham para isso, aí geram uma certa resistência. Na Unicinos isso é tudo muito novo, né, Viviane? Isso está começando agora, a gente está em processo, né, de ingressar. É o primeiro ano, né, 2025 vai ser o primeiro ano que nós teremos, me corrija se eu estiver errado, né, tanto na graduação quanto na pós-graduação. São 30 na graduação e 30 na pós-graduação, né? Isso aí. A gente, acho que é uma questão que tu menciona, então, eu vou mencionar aqui para quem quiser
buscar, entender um pouco mais, ler a redação, a lei de cotas é a lei 12.711, foi aprovada em 2012, e ela, então, define, né, que 50% das vagas das universidades federais são para pessoas oriundos de escola pública, por isso as chamadas cotas sociais, e desse percentual, então, tem um índice que cada cidade vai definir a partir do recorte populacional, aliás, para estudantes negros e indígenas. E essa lei, então, ela foi renovada, ampliada em 2023, com a lei 14.723, também para estudantes quilombolas e visando medidas de permanência e definindo que a lei ela vai passar por avaliação a cada 10 anos. Então, queremos nós que não precisamos ter leis de cotas para sempre, né, Jorge? Isso é super importante, né? Quando as pessoas olham, mas isso aí é para sempre. Não é. A cada 10 anos é revisado para ver se essas populações ainda necessitam, né? E como já mudou bastante, talvez nos próximos anos seja um pouco menos. Nos próximos anos, um pouco menos, e a gente tenha no mundo do trabalho, a gente consiga ver médicos, advogados, engenheiros, também negros, que a gente quase não vê hoje, né? Então, daqui a 20 anos, 30 anos, eu não tenho dúvida que isso vai estar mais colorido, essas profissões estarão mais coloridas. Que especial. E mesmo que a lei federal, então, ela defina especificamente para instituições federais, né, as universidades não públicas, mas, por exemplo, a Unicinos, que é comunitária, a gente tem outras aqui da região e também do país que tem feito esse movimento, elas usam dessa legislação e também do Estatuto da Igualdade Racial, porque é recomendado que todas as instituições e também as empresas, os diferentes espaços, proporcionem ações afirmativas, Isso. né? Que é buscar essa medida inclusiva. Que bom, então, que a gente vem acompanhando esse movimento. E para as diferentes pessoas, né, que são acolhidas, né, pelo programa de cotas, para algumas delas a gente tem questões documentais, né? Por exemplo, comunidades quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência. Mas para estudantes negros, a gente tem um processo diferente e também muito controverso, né, Jorge, que é a questão da autodeclaração. Então, no Brasil, a gente declara nosso pertencimento étnico-racial, que pode ser, inclusive, 5 categorias, né? Branco, preto, pardo, amarelo e indígena, sendo que todas as pessoas pardas e pretas são reconhecidas como população negra no Brasil, isso é importante, por isso que a gente fala que o Brasil é o país mais negro fora do continente africano, porque 55% da população é afrodescendente na média nacional, mas esses candidatos autodeclarados pretos e pardos que se inscrevem pela cota para participar, então, a esse processo seletivo, a concorrer à vaga pela cota, ele precisa passar por um processo de heteroidentificação. O que é isso, Jorge? Por que isso é importante, né, nesse momento? Bom, importante a gente recuar um pouquinho para entender como que o Brasil faz a leitura de quem nós somos, né? A leitura étnica de quem nós somos. Então, há muito tempo atrás, no início do século passado, Horaci Nogueira escreveu um artigo chamado Preconceito de Marca e Preconceito de Origem, né? Ele vai olhar para como é que são as relações étnico-raciais no Brasil e como é que são as relações étnico-raciais nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quem tem uma gota de sangue é considerado negro. É o one drop rule, aquela lei que eles têm lá. No Brasil, a gente não tem legislação. A gente não tem legislação que fale sobre racismo. Os Estados Unidos têm as leis Jim Crow. A África do Sul tiveram as leis do apartheid. No Brasil, o racismo funciona de forma tão bem que não precisa de legislação, né? É um mecanismo assim perfeito aqui no Brasil. Então, lá, quem tiver uma gota de sangue, o seu bisavô continuará sendo negro. Aqui a gente olha para a marca das pessoas, para o que está do lado externo, né? O que os nossos olhos veem, né? Como que a sociedade nos vê. Então aqui tem essa profusão de cores, né? Que hoje chama-se de colorismo, está se falando bastante também sobre o pardismo nos últimos tempos, né? Mas é um momento assim muito delicado para o candidato a uma vaga passar por uma banca de heteroidentificação. Por isso que eu estou dizendo, por como que a sociedade nos vê. A gente muitas vezes ouve preconceitos pejorativos relativos à nossa cor, né?
Mas quando a gente quer ser beneficiário de alguma política, a gente tem que dizer, olha, eu sou realmente preto. E quem é que vai dizer isso para nós? Uma banca de heteroidentificação, né? Então, isso é importante, primeiro, para que essa pessoa afirme a sua negritude, né? Eu realmente sou negro e estou aqui na tua frente para que tu me veja como negro. E segundo, para que não haja fraude. Tem muitas fraudes de pessoas que não são atingidas pelo racismo, né, e que se propõem a postular a uma vaga dessas políticas afirmativas. É delicado? É super delicado, super delicado. É um momento assim de profundo respeito que a gente tem que ter com as pessoas. Tanto as pessoas que são justas dessas vagas, até para as pessoas que não são, para elas entenderem que existe um passado histórico ali que não cabe a elas, né? Então é um momento de muito respeito, de muita seriedade, e que a Unicinos está fazendo isso com todo o cuidado, como uma universidade de 55 anos, de uma forte tradição humanista, faz. Jorge, essa tua fala lembrou muito de uma música especial da Bia Ferreira que se chama Cota Não É Esmola. Te convido para a gente ouvir um trechinho dessa música. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. A partir dessa audição, lembro do quanto é importante a gente pensar nos estudantes que estão chegando para nós com uma esperança nova. O quanto a política afirmativa, ela também incentiva mais profissionais, né, pensando a pós-graduação agora, até da universidade, da região, a pensarem em cursar um mestrado, um doutorado, porque se sentem mais confiantes também, porque dependem da bolsa. Nós sempre tivemos bolsa, né? Nós temos nos nossos programas bolsas de financiamento público para cobrir o valor da mensalidade, bolsas integrais, mas elas são muito concorridas, né? E quando a gente consegue olhar e garantir que uma dessas bolsas seja para um candidato negro, para um candidato indígena ou para uma pessoa com deficiência, a gente também consegue fazer um processo mais justo e avaliar, porque com certeza nós vamos ter pessoas muito merecedoras, com trajetórias muito importantes, com mérito acadêmico, porque os candidatos que vão chegar pelas cotas, eles vão ter que passar, em primeiro lugar, pela seleção, então isso é importante lembrar, né? Em nenhum momento a gente está falando, nem na graduação e na pós, que as cotas são para qualquer um entrar. Ninguém fura fila. Todos têm que aprovar, né? Não tem que passar na frente um do outro. Todo mundo passa pela mesma régua. E a partir desse movimento, então, a gente, né, vai ter um índice maior, esperamos, né, de diversidade nos nossos espaços da universidade. O que na tua opinião, né, essa questão, né, de ampliação, então, do número de estudantes negros, de novos profissionais, que é o que você já mencionou, né, que a gente quer lá na frente entregar também para a sociedade, mas tu acredita que as ações afirmativas como as cotas, elas podem contribuir também para aqueles não negros, especialmente estudantes e professores? Olha, a primeira contribuição é as pessoas olharem para si, né? Entenderem que ocupam um lugar de privilégio. E esse privilégio, ele está ligado muito ao que a gente já falou aqui, que são as políticas afirmativas, né? Que sempre tiveram cotas nas federais e que aqui na nossa região do Vale dos Sinos a gente vive um exemplo muito bom de que políticas afirmativas dão certo, né? A constituição prioritária dessa região de alemães e italianos são frutos de políticas afirmativas. Em determinado momento da história do nosso país, o governo quis ser branco e importou mão de obra europeia, né? Estou falando com uma Westphal Fender, que provavelmente é uma beneficiária, né, dessas políticas, de uma descendente, né, desses beneficiários dessas políticas afirmativas, né, e que deu muito certo. O nosso estado, o sul do Brasil, são estados super desenvolvidos em função dessas políticas. Isso é um estudo assim, de caso muito bonito para a gente também entender que se essas políticas afirmativas fossem estendidas também para as outras populações, nós talvez não estivéssemos falando hoje dessas, que são esses últimos cotistas assim, que a gente está querendo implementar na nossa população.
Então, aqui no Vale dos Sinos, que é predominantemente de alemães e de italianos, ter outras populações juntos é a gente entender que o Brasil precisa de políticas afirmativas para todos os problemas sociais que nós temos. Para além desse que a gente está falando aqui agora, né, que é no sistema educacional, nós olharmos também para o mundo do trabalho, para o mundo da educação básica. Também é super importante, né, e de olhar para si e dizer, olha, eu ocupava uma posição de privilégio. Agora a universidade está colorindo aqui o nosso corpo discente, né? E será que o nosso corpo docente também não precisa dar uma olhada para quantos negros e indígenas nós temos aqui no nosso corpo docente? Então isso vai movimentando a sociedade. Isso é super importante a gente olhar também para a Lei 10.639, que também é uma política afirmativa e que é uma revolução silenciosa que está acontecendo na educação, né? As pessoas hoje conhecem um pouco mais da história, da cultura, da população, de si mesmo, do Brasil, através de uma lei que movimentou lá em 2003, pedindo que se falasse sobre esses temas nas escolas. Hoje as políticas afirmativas no ensino superior, as cotas, vão fazer isso também. Vai modificar todo o nosso olhar de nós sobre nós mesmos. É muito bacana, Jorge, te ouvir, e obrigada pela provocação, estava mesmo pensando em dizer, né? Olhando para mim, história familiar, eu como uma mulher branca de origem alemã, esse sobrenome alemão, a gente não tem muita narrativa da família, mas uma coisa que é central nessa discussão e que eu gosto sempre de contar para os alunos e para as pessoas com quem eu trabalho e a minha avó conta, né? Que o meu bisavô, Schneider, também de sobrenome alemão, ele dizia, né, eu quero deixar para as próximas gerações a oportunidade deles não precisarem comprar terra, porque na época as terras para pessoas alemãs era muito barata, era um projeto afirmativo, de cotas, era facilitado o ingresso, né? A compra, né? Tanto a minha avó, todos os filhos, né? Os irmãos da minha avó, o meu pai, e hoje né? A razão pela qual eu cheguei na universidade, porque mesmo que eu tenha, que eu seja filho de agricultores, né? Que a gente tenha tido uma origem muito humilde, eles não puderam estudar, mas eles têm uma terra que quando eu cheguei lá na universidade, quando eu fui financiar, que na época eu financiei também pelo FIES, enfim, eu precisava de fiador, né, para validar. E o meu pai pôde ser fiador porque ele tinha a propriedade. Então, vejam, né, eu fiz depois o mestrado, o doutorado com bolsa, né? Fui para os Estados Unidos estudar com bolsa, né? Eu ainda disse assim, tenho muito orgulho. Essa universidade onde eu estudei tantos anos, eu nunca paguei uma mensalidade. Eu fui usuária de bolsa e reconheço isso. E isso me mostra que eu também tenho mérito, né? Para onde eu cheguei. Mas imaginem, né? Se não fosse essa questão da história familiar e esse rosto branco que faz com que eu entre em qualquer lugar sem ser questionada da onde eu venho e quem eu sou, né? Porque o meu sobrenome é uma propriedade, porque as pessoas escolhem. Tu é Weschenfelder. Ah, conheço uma pessoa. Isso já gera um bate-papo, isso já gera um acolhimento de saída. Muito diferente. Será que eu teria chegado onde eu cheguei, nesse espaço, se eu fosse uma mulher negra, por exemplo? Eu me pergunto isso. E certamente a trajetória para chegar teria sido muito diferente. Então, pensar quem eu sou é algo que me faz, como professora, enfim, é uma grande oportunidade. E eu só posso fazer essa reflexão porque eu tenho convivência com pessoas como tu, como outros, e alunos negros com quem eu tenho aprendido demais. Porque são trajetórias sofridas, né? São desafios muito fortes, assim. Até mesmo em confiar no potencial. Uma das coisas que eu tenho percebido muito com minhas estudantes pretas é a gente precisa estar ali ao lado, de mão dada, para também guiar o caminho como orientador, mas uma das coisas é confia no teu potencial. E por que o racismo faz isso com as pessoas, né? E a gente que não vive isso na pele, né? As pessoas brancas, a gente muitas vezes não tem essa noção. Então, a universidade, a vinda de mais alunos negros tem que abrir esse debate, né, Jorge? São feridas abertas. Sim. É o sangue que ainda segue escorrendo das marcas, né? Das nossas marcas do açoite. A gente não vai fazer um enfrentamento ao racismo em polos diferentes, em pontos diferentes. Negros e brancos têm que conversarem sobre esses temas. Ter negros na universidade, ter indígenas na universidade, vai forçar esse debate.
as relações entre alunos em cursos que são prioritariamente brancos vai mudar ao longo do tempo. Super importante que os nossos professores, nossos coordenadores de curso tenham ciência que eles estão fazendo parte da história. A Unicinos se está dando um passo importantíssimo para mudar isso, colocando pessoas de origens diferentes lado a lado. A gente está dando o que costumamos dizer que é o salto geracional. Né? Na minha família, tu deu o teu depoimento aqui de como que tu chegaste no ensino superior. Eu sou o único da minha família com ensino superior porque fiz esporte, que ganhei bolsa porque era atleta. Se eu não estaria aqui falando contigo, porque não tinham essas políticas. Então eu tenho a responsabilidade com os meus antepassados, com os meus familiares que não tiveram essa oportunidade, com os meus antepassados que sonharam que nós tivéssemos um destino diferente que os deles, de falar sempre na terceira pessoa. Não sou eu, somos nós que estamos lutando. Nós, negros, e nós, brancos. Isso não é para nós, isso é para gerações futuras. O que nós estamos fazendo hoje aqui é para que a tua filha não tenha que vir fazer esse debate. Para que o meu filho não tenha que vir fazer esse debate. Para que o filho do meu filho não tenha que sair de casa preocupado com a polícia. Preocupado em ser revistado pela polícia pela sua cor, pela cor da sua pele. Então isso é histórico que a gente está fazendo e as pessoas estão participando ao vivo disso, né? Dessa mudança histórica, desse salto geracional que as próximas gerações, os filhos desses beneficiários aqui, dessas cotas que a gente está falando, eles vão estudar. Hoje eles não estudariam porque o pai não estudou. O sonho dele, o que ele vê em casa é o pai ser frentista, ser atendente de um supermercado, ser caixa do supermercado. Então aquilo ali é o limite para ele. O filho dele vai dizer, não, meu pai é advogado, meu pai é professor, meu pai é engenheiro, eu também posso. Então o que a gente está fazendo é para a geração lá na frente. É um benefício hoje que vai mudar o Brasil nas próximas gerações. Muito bonito te ouvir, é emocionante também, estou emocionada aqui. Né, pensando a importância assim, né, desse nosso debate, de fazer isso chegar como instrumento para mais pessoas. E essa tua fala, ela é o conceito de equidade na prática. Né? Porque a equidade a gente está falando cada vez mais e equidade dialoga com justiça. Né? E o que nós queremos a gente reconhece que nós já temos uma caminhada, uma legislação, um movimento importante, mas nós continuamos sendo o país, um dos países mais desiguais do mundo. E essa desigualdade tem cor. E isso não pode ir adiante. A gente perde demais com essa perspectiva. Então, se a gente pode fazer alguma coisa, talvez seja, né, apoiar, compreender, ler mais sobre isso, ouvir esse podcast até o fim, né? Então, fazer esse movimento, né? Jorge, e também, assim, acho que nessa perspectiva da educação das relações, o NEABI tem um protagonismo muito importante na universidade há muito tempo, né? Foi quem instituiu também a própria atividade de educação das relações étnico-raciais, da qual eu tenho muito orgulho de trabalhar. É hoje o meu principal espaço, assim, um dos meus principais espaços de atuação e de inspiração como professora. E o que na tua visão, assim, o trabalho do NEABI tem direcionado, né, mais, né, junto especialmente à tua coordenação nos últimos 3 anos, e como que as pessoas de dentro e de fora da universidade podem conhecer o NEABI? Olha, esses últimos 3 anos que eu estou na coordenação, o primeiro ano foi dividido com o Wesley, o querido Wesley, né? A gente tomou algumas diretrizes, assim, né? Primeiro, de dizer que esse tema é de todos, afirmar que esse tema é de todos, fazer com que esse tema circule por toda a universidade e que, ao mesmo tempo, ele tenha, que ele seja tratado com muita responsabilidade aos que construíram esse tema. Né, aos que permitiram que esse tema desse início aqui. Né? Então a gente olha para uma universidade grandiosa como a nossa e faz esses eventos da consciência negra que a gente está fazendo agora esse mês, que são muito cansativos, mas ao mesmo tempo são pedagógicos, porque à medida que tu envolve outras pessoas, as pessoas começam a olhar para esse tema de uma forma diferente. Né? Elas começam a se sentir responsáveis por esse tema também. E quando tu faz uma entrega com competência, as pessoas se sentem orgulhosas também. Né? Porque no Brasil,
As pessoas sabem que existe racismo, sabem que existem diferenças sociais e muitas vezes não sabem como lidar com isso, como ajudar. A nossa universidade é super sensível para esse tema. Os professores, os funcionários são super sensíveis e muitas vezes não sabem como ajudar. Então, o NEABI tem esse papel também, né, que é cansativo, é trabalhoso, mas tem esse papel também de convidar as pessoas para estarem junto conosco, trabalhando junto conosco, dentro das suas responsabilidades, dentro das suas competências de cada setor. A educação é mais que sala de aula, ler um livro, ler um texto. Educação antirracista é tu estar colocando a mão na massa. Como eu digo para os nossos alunos, a gente tem que olhar todos os ranços e as injustiças que nos levaram a chegar até aqui, mas para colocar em prática, tu tem que estar junto com os negros e com os indígenas. Não tem outro jeito, senão é abstrato. E no final da disciplina eu costumo dizer o seguinte: olha, não dá para admitir vocês serem aprovados numa atividade acadêmica como essa e passar pela tia do café, pelo tio que está limpando e não cumprimentar essas pessoas. Não olhar para essas pessoas e não dar um bom dia, boa tarde, um sorriso. Porque essas pessoas, historicamente, no nosso Brasil, estiveram na invisibilidade. Quando a gente não percebe eles, a gente está reforçando essa invisibilidade. Uma vez que vocês estudaram sobre isso, uma vez que vocês se capacitaram sobre isso, a gente não consegue mais aceitar isso. Senão vocês vieram a passeio. Entraram na universidade pensando de um jeito e vão sair pensando do mesmo jeito. Então, educação das relações étnico-raciais é o mínimo. É a gente olhar para as pessoas, para os negros, para os indígenas e, no geral, para toda a comunidade das diversidades e lançar um olhar acolhedor, um bom dia, uma boa tarde, um sorriso. Isso muda o dia das pessoas, isso muda a vida das pessoas. Que bonito, Jorge. Então, professor Jorge Teixeira, muito obrigada por esse momento aqui comigo, com esse bate-papo, né, para o Diálogos Plurais. É isso que a gente quer, né? Pluralizar a perspectiva, trazer novos insumos, né, ampliar essa discussão, chegar mais longe, fazer a nossa sala de aula se expandir. Isso. Né? Porque também a gente sabe que estar na universidade ainda é privilégio, que não é de todos, né? E uma das indicações que eu vou deixar também para quem quiser estudar mais, conhecer mais sobre as cotas raciais, é o livro chamado Cotas Raciais, da Lívia Santana Vaz, que é muito bom, tem reflexões muito boas e ela vai trazer 2 pontos assim, muito importantes. Uma delas é que as cotas se relacionam com um projeto de inclusão social. Então, esse elemento, a inclusão, entendendo tudo o que significa, mas no finalzinho do livro ela faz um debate sobre se as cotas não pagam a dívida histórica, né? Cotas não são suficientes. Tu mesmo, né, Jorge, trouxe isso no início da tua fala, que é uma medida. Então, na própria contramão e fazendo um jogo da música da Bia Ferreira, em alguma medida a gente ainda pode entender que cota é esmola. Queremos mais, queremos inclusão, queremos igualdade de oportunidades, né? Então, seguimos esse debate, a gente agradece quem ficou até aqui, convidamos para ouvir, né, o episódio passado, que foi sobre o Dia da Consciência Negra, e acompanhar aqui as próximas publicações dos conteúdos que estão por vir. Viviane, super bom falar contigo, super bom te comprometer mais nessa luta, mais um pouquinho, né, que tu é uma lutadora ombro a ombro, né, a gente luta ombro a ombro por um mundo menos injusto, racialmente, né? E dizer para as pessoas que, ao ouvirem essa nossa conversa nesse podcast, multipliquem. Educação é assim, é multiplicando o que a gente ouve de bom e recomendando. Obrigado, querida. Obrigada, Jorge. Lembrando que para multiplicar, a gente curte no Spotify, curte no YouTube, a gente compartilha com os nossos contatos. Esse apoio vai ser muito importante para esse projeto chegar mais longe. Muito obrigada ao Diego que deu apoio aqui para nosso espaço de registro de gravação nesse dia e um abraço a todos.